Ontem tivemos o privilégio de nos reunirmos aqui também, junto com a UMP, de podermos compartilhar daquilo que o Senhor tem feito no nosso meio, como parte do povo de Deus, da aliança que Ele preparou para esse povo, para que nós pudéssemos nos reunir com as portas abertas livremente no bairro onde estamos. E hoje eu convido você a abrir as Escrituras no texto de Atos, capítulo 4. Eu peço para que você mantenha a sua Bíblia aberta, porque passaremos por alguns trechos onde estaremos meditando nesse tempo. Prometo não tomar muito do tempo de vocês, apesar de que o jogo já tenha acabado, não foi para prorrogação, se você está por fora. O Brasil já foi eliminado e a nossa esperança está em Cristo Jesus. Eu falo isso para mim também, pela tristeza do jogo. Atos, capítulo 4, nós lemos dos versos de número 1 até o verso de número 12. Atos, capítulo 4, versículos de 1 a 12, estou na versão NAA. Assim diz o texto bíblico. Enquanto Pedro e João ainda falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos porque os apóstolos estavam ensinando o povo e anunciando em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Prenderam Pedro e João e os recolheram ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Porém, muitos dos que ouviram a palavra creram, subindo o número desses homens de quase 5.000. No dia seguinte, as autoridades, os anciãos e os escribas se reuniram em Jerusalém com o sumo sacerdote Anás, com Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E colocando os apóstolos diante deles, perguntaram: com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo como ele foi curado, saibam os senhores todos e todo o povo de Israel que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vocês crucificaram e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado na presença de vocês. Este Jesus é a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, mas ele veio a ser pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Feche seus olhos mais uma vez, teremos um tempo de oração. Senhor, a sua palavra foi lida e nós clamamos por esse tempo para que o Senhor tenha misericórdia da minha vida e crave a sua palavra nos nossos corações, que saiamos daqui desafiados e também motivados a vivermos pregando o seu evangelho e anunciando sobre a obra de Cristo Jesus por onde formos. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Existiu um universitário, certa vez, durante uma aula da faculdade, e ele era um dos únicos crentes ali dentro da sua sala. Então a sua professora, no meio da aula, ela pergunta: é verdade que você crê que Jesus Cristo é o único caminho que pode nos levar até Deus? E eu imagino esse universitário, esse jovem, naquele milésimo de segundo, onde, sentado um pouco mais ao fundo da sala, todo o restante da sua turma volta os seus olhos para ele, esperando a resposta que ele daria à professora, percebendo ou analisando se ele teria coragem, de fato, de afirmar aquilo diante de toda a sua turma. Esse jovem, ele tinha em sua mente, naquele tempo que ele poderia pensar, que se ele realmente afirmasse que ele cria que Jesus Cristo era o único caminho que levava até Deus, possivelmente ele sofreria não somente a perseguição ou o deboche ali dos seus amigos, mas também acabaria sofrendo perseguição com a professora com relação às suas notas. Era uma possibilidade na cabeça dele. Mas também naquele milésimo de segundo passou em sua cabeça que ele não poderia, de jeito nenhum, negar que de fato ele cria que Jesus Cristo era o verdadeiro caminho e o único caminho para que nós nos acheguemos até Deus. Então, um pouco receoso, um pouco de vergonha, ele coloca a mão na frente da boca e diz: é verdade, professor, eu creio que Jesus Cristo é o único Salvador. E a professora dá risada da cara dele e diz: eu não consegui ouvir. Perguntou para os colegas de classe: vocês ouviram? Aí todo mundo em uma só voz: não, nós não ouvimos a resposta. Então ele se levantou do seu lugar e ele disse: sim, professora. É verdade que eu creio que Jesus Cristo é o único caminho que pode nos conduzir até Deus. No final da aula, a professora esperava esse aluno na porta
e ela diz: olha, eu preciso me desculpar com você porque eu entendo que eu fui um pouco rude, talvez um pouco de pressão que você tenha sentido nesse momento, mas eu não consigo imaginar que você, sendo um aluno tão inteligente, possa afirmar algo tão arrogante quanto aquilo que você afirmou diante de toda a turma. Então esse aluno disse: professora, você sabe como eu sou inteligente, como eu tenho sido um aluno exemplar aqui na faculdade, e você acha mesmo que eu seria arrogante o suficiente a ponto de dizer que o meu mestre, aquele que disse ser o único caminho, verdade e vida, você acha que eu seria arrogante de dizer que ele não é de fato quem ele diz ser? Então aquele aluno sai da sala, a professora, nós não temos evidência de que essa professora se converteu, mas esperamos que sim. Como povo de Deus, é fato que, por vezes, nós passamos por alguns tempos de perseguição, alguns momentos onde podemos pregar o evangelho, nós temos algumas pessoas se opondo a nós, mas é fato que nós devemos anunciar a mensagem de Cristo Jesus e também a sua ressurreição. Portanto, anuncie a ressurreição de Cristo, esse é o tema do nosso sermão essa noite, e nós meditaremos em 3 atitudes que nós devemos ter à medida que nós anunciamos a ressurreição de Cristo Jesus. Em primeiro lugar, nós devemos anunciar a ressurreição de Cristo Jesus, considerando as oposições. Em segundo lugar, devemos anunciar a ressurreição de Cristo, dependendo do Espírito Santo. E por último, nós devemos anunciar a ressurreição de Cristo, afirmando que, de fato, ele é o nosso único Salvador. Lucas, quando escreve esse texto para Teófilo, ele não somente dá algumas informações a respeito do crescimento da igreja após a ressurreição de Cristo Jesus, mas também o evangelho de Lucas é para ensinar aquele jovem grego Teófilo acerca do ministério de Jesus Cristo e das grandes coisas que Cristo realizou ali. Agora, com todo esse crescimento da igreja que nós vemos desde o capítulo 1 de Atos, vemos os discípulos se reunindo, escolhendo aquele que seria o substituto de Judas. Vemos os discípulos também desfrutando da presença do próprio Cristo depois de ter ressuscitado dos mortos durante 40 dias. E assim nós chegamos no capítulo 2 de Atos, onde nós vemos o grande cenário da descida do Espírito Santo sobre os discípulos, onde algumas pessoas ficaram admiradas por ouvirem os apóstolos falando cada um em sua língua própria. Esse é um grande episódio das Escrituras, e ali também, no capítulo 2 de Atos, que nós vemos o primeiro discurso de Pedro acerca também da ressurreição de Cristo Jesus. Depois dessa sua primeira pregação, nós temos evidências de que aproximadamente 3.000 pessoas creram no Evangelho e se converteram a Jesus Cristo. Depois da primeira pregação de Pedro, 3.000 pessoas são convertidas. Assim nós chegamos ao capítulo 3, o capítulo que antecede o texto que nós lemos, onde Pedro e João, 2 discípulos de Jesus, estão subindo ao templo para fazer as suas orações, e ali naquele momento eles encontram um homem doente de nascença, um homem coxo, um homem aleijado, e ali aquele homem pedindo esmolas na frente do templo. Os discípulos olham no fundo dos olhos dele e dizem: nós não temos nada para te entregar a não ser o nome de Jesus Cristo, portanto, em nome de Jesus Cristo, levante-se e anda. E é nesse momento onde aquele homem que desde que havia nascido não tinha andado sobre os 2 pés, ele se levanta diante da multidão que estava ali ao redor do templo e louva ao Senhor pela cura que ele havia recebido. Aquele enfermo agora havia se juntado aos apóstolos Pedro e João, e todo o povo se admirava desse grande ato que foi feito. E assim nós chegamos ao capítulo 4, o texto que nós lemos. Portanto, anuncie a ressurreição de Cristo em primeiro lugar, considerando as oposições, e meditaremos nos versos 1 até o verso 4 agora. Pedro ali falava ao povo. O texto nos diz que enquanto Pedro e João falavam ao povo, alguns líderes daquele local se achegaram até onde eles estavam. É muito provável aqui que Pedro seja o porta-voz dos apóstolos, enquanto João auxiliava talvez nessa tradução ou falando para as pessoas que estavam mais longe aquilo que Pedro estava dizendo. Enquanto eles ainda anunciavam a mensagem do evangelho para essas pessoas, líderes religiosos se achegaram até eles, sacerdotes, que eram aquelas pessoas responsáveis por distinguir as coisas espirituais e as coisas humanas ali na área do templo. Ali também havia o capitão do templo, que era o responsável por manter a ordem, como um segurança daquele local.
e também os saduceus. Um grande pregador muito famoso argumenta que os saduceus, eles eram muito possivelmente o primeiro grupo que começou a perseguir os apóstolos depois da ressurreição de Cristo. Eles não criam que haveria um Messias. Eles acreditavam, na verdade, que a era messiânica, a grande espera pelo Messias, já havia passado há muito tempo atrás. E por não crerem em um Messias, eles muito menos criam na ressurreição desse Messias. Por isso que eles acabavam perseguindo os apóstolos ali. O texto continua nos dizendo que esses líderes religiosos estavam ressentidos porque os apóstolos estavam anunciando ao povo e anunciando em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Eles não estavam simplesmente ressentidos. Uma outra versão em português, Almeida do século XXI, diz que eles sentiram um grande incômodo. Uma versão americana também traz isso de uma maneira muito mais evidente, que esses líderes ficaram muito irritados, extremamente irritados pela pregação dos apóstolos que era feita ali, anunciando em Jesus a ressurreição dentre os mortos. É muito possível também que, além de eles anunciarem algo que eles não acreditavam, esses líderes religiosos se sentiam ameaçados porque eles consideravam os grandes líderes, aqueles de grande autoridade ou pessoas cultas, as únicas pessoas capazes de anunciar ou de reunir pessoas ou de terem seguidores. É exatamente por isso que isso se torna um grande incômodo para esses líderes religiosos. Se vocês repararem no versículo 13, vocês percebem que aqueles homens, eles olhavam para Pedro e João e ficavam admirados porque eles eram homens incultos, analfabetos e letrados. Isso admirava esses líderes porque como pode vir tanta sabedoria ou como eles podem reunir tantas pessoas ao seu redor, sendo eles homens iletrados e incultos? Isso era algo que mexia com o ego desses líderes religiosos de Jerusalém. Assim, depois de Pedro anunciar em Cristo a ressurreição no capítulo 2, essa oposição agora passou a perseguir os apóstolos ali. Portanto, é necessário que nós anunciemos a ressurreição de Cristo, considerando que nós teremos oposições. Assim como esses apóstolos estavam reunidos ali e anunciando em Cristo Jesus a ressurreição, uma parte do público que os ouvia não concordava com aquilo que eles estavam pregando. Mas também é evidente que outras pessoas, possivelmente parte daqueles 3.000 que haviam se convertido antes, caminhavam junto com eles. Muito provável também que aquele homem que acabara de ser curado pelos apóstolos, caminhava junto com eles e cria na mensagem que eles estavam anunciando. Eles crucificaram Jesus há poucos dias atrás, esses líderes crucificaram Jesus há poucos dias atrás. Eles poderiam pensar, agora que nós matamos aquele que anunciava grandes coisas e fazia um alvoroço na frente do templo, nós estamos livres dessas mutuações, dessa aglomeração. Dias depois de Jesus ser crucificado, o anúncio de que ele havia ressuscitado dentre os mortos. Mais dias depois, pelo menos um mês depois, os seus seguidores começam a anunciar que era somente no nome daquele Cristo que foi crucificado e ressuscitou que as pessoas poderiam ser salvas. Talvez a esperança dessa liderança religiosa de Jerusalém fosse que, com a morte de Cristo Jesus, não haveria mais alvoroço. Eles tentariam mais uma vez. O texto continua nos dizendo que eles prenderam Pedro e João e os recolheram ao cárcere até o dia seguinte, pois já era muito tarde. Porém, muitos do que ouviram a palavra creram, subindo o número desses homens a quase 5.000. É fato que, apesar deles crucificarem Jesus Cristo, a mensagem que ele anunciava não ficou presa e não morreu e não foi crucificado. Apesar dos apóstolos anunciarem em Cristo Jesus a ressurreição, apesar dos apóstolos serem tomados e levados para o cárcere até o dia seguinte, a mensagem que eles anunciavam não foi presa junto com eles, mas continuou se espalhando por todo o território de Jerusalém. Qual tem sido a nossa desculpa para não anunciarmos a ressurreição de Cristo Jesus? Esses homens considerados iletrados pelos líderes religiosos de Jerusalém estavam diante de opositores, pessoas que poderiam prendê-los assim como fizeram, e eles não se intimidaram. Portanto, nós devemos anunciar a ressurreição de Cristo Jesus
considerando que teremos opositores, pessoas que discordam daquilo que nós anunciamos. O texto diz que naquele dia subiu o número desses homens, dos crentes, a quase 5.000. Na primeira pregação de Pedro, 3.000 convertidos. Agora o número sobe a quase 5.000, possivelmente 2.000 pessoas creram naquilo que Pedro anunciava, apesar das oposições. Portanto, devemos anunciar a ressurreição de Cristo, em primeiro lugar, considerando as oposições. Em segundo lugar, nós devemos anunciar a ressurreição de Cristo Jesus dependendo do Espírito Santo. O texto, nos trechos de 5 a 10, nos anuncia sobre essa dependência de Pedro no Espírito Santo no dia seguinte, porque os discípulos não poderiam ser julgados naquele momento, porque já havia passado do horário do julgamento. Eles ficaram presos e recolhidos ao cárcere até o dia seguinte. Se isso já não bastasse, no dia seguinte, as autoridades, os anciãos e os escribas se reuniram em Jerusalém. Nós vemos aqui mais um grupo de pessoas. Agora, se já não bastasse aquele grande grupo que se opunha à mensagem dos apóstolos, agora aparecem outras pessoas, outro grupo aqui surge, e agora um grupo mais importante ainda para o povo de Jerusalém. As autoridades eram os membros do Sinédrio, aqueles que julgavam as grandes coisas em Jerusalém. Os anciãos, que eram os representantes espirituais, aqueles que serviam como conselheiros do povo. Os escribas, que eram os especialistas das escrituras e conheciam cada detalhe das escrituras. E também o sumo sacerdote, não somente ele, mas toda a sua linhagem, como vemos Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da sua linhagem. Imagine só, se eles não sentiram medo da primeira vez que eles viram um grupo de líderes religiosos de Jerusalém, o povo então pensou, nós colocaremos pessoas mais importantes ainda diante deles para vermos se eles terão tanta coragem assim. Eu me lembro de um amigo que certa vez ele foi convidado para tocar em uma igreja, e ele foi tocar uma música muito famosa, de uma banda muito famosa, que começava com um tema na guitarra muito conhecido. Ele foi começar essa canção e os 4 integrantes dessa banda muito famosa chegaram bem no momento que ele foi começar esse riff na guitarra. Ele tentou fazer dedilhada a primeira vez, ele não conseguiu. Ele olhou para a porta, viu os 4 integrantes com os braços cruzados, olhando, possivelmente apoiando ele. Mas ele não compreendia isso. Ele tentou a segunda vez, fazendo dedilhado, mas ele não conseguiu fazer, até que ele pediu para o outro amigo, o outro guitarrista, fazer o riff. Certamente aqueles homens que estavam olhando ele não eram opositores, mas somente por eles estarem ali, era uma grande pressão para ele poder fazer um riff que era tão conhecido, só dele começar aquele tema da canção, todos saberiam qual era a canção, mas ele não conseguiu. Assim, é possível que os líderes religiosos de Jerusalém tenham colocado outros líderes ali diante dos apóstolos para que eles se intimidassem. Então nós temos o relato escrito por Lucas da procedência da mensagem de Pedro para essas pessoas. O texto, no versículo 7, diz, e colocando os apóstolos diante desse grupo, perguntaram, com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? E aqui Lucas deixa o trecho muito nítido para que observemos a atitude de Pedro diante do anúncio que ele fazia. Versículo 8, então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse, autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo como ele foi curado, saibam os senhores todos e todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vocês crucificaram e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome, é que este está curado na presença de vocês. Pedro se coloca diante das autoridades daquele lugar e cheio do Espírito Santo, ele anuncia a ressurreição em Cristo Jesus. Ele anuncia a cura daquele homem enfermo em Cristo Jesus. É muito provável que os apóstolos, diante dos membros do Sinédrio, tenham se lembrado de um momento que havia acontecido semanas atrás, com o próprio Cristo sendo julgado ali pela população, por Pilatos, ao lado de Barrabás.
Mas é muito provável também que eles tenham se lembrado de que o próprio Cristo havia avisado de que eles passariam por isso. O texto de Mateus, capítulo 10, no versículo 17, nós vemos Cristo dizendo aos apóstolos, de fato, vocês serão entregues aos membros do Sinédrio. Mas isso também era algo que poderia trazer consolo a eles, porque, além de Cristo Jesus anunciar que eles seriam entregues aos membros do Sinédrio, Jesus também deixou muito claro, ainda no capítulo 10 de Mateus, versículos 19 e 20, que o Senhor estaria com eles até mesmo nesse momento. O texto diz, enquanto entregarem vocês, não se preocupem quanto a como ou o que irão falar, porque naquela hora lhes será concedido o que vocês dirão. Afinal, não são vocês que estão falando, mas o Espírito do Pai de vocês é quem fala por meio de vocês. E aqui, na completa dependência da promessa que foi feita por Cristo, na completa dependência da obra do Espírito Santo sobre a vida desses apóstolos, eles anunciam em Cristo Jesus. Eles não se intimidam. E nós compreendemos que o ponto central da pregação dos apóstolos era não somente a ressurreição de Cristo, mas a completa dependência do Espírito Santo. Tomem conhecimento, vocês todos, os apóstolos dizem, ele olha no fundo dos olhos desses líderes religiosos e diz, olhem vocês todos e espalhem essa mensagem que nós estamos anunciando para todo Israel. Essa não era uma mensagem que deveria ficar presa aos membros do Sinédrio, mas todo o povo de Israel deveria compreender aquilo que eles estavam anunciando naquele momento. E agora Pedro passa a mudar o foco da acusação feita a eles e coloca Jesus Cristo como foco de toda essa história. Saibam, senhores todos, e todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vocês crucificaram e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em seu nome, é que este está curado na presença de vocês. É muito provável que os líderes religiosos aqui, pensando que após a crucificação de Jesus, eles teriam paz diante do alvoroço que surgia ali, eles pensavam agora, enquanto Pedro anunciava que era em Jesus Cristo, eles poderiam pensar, ele não deve estar falando do mesmo Jesus que nós crucificamos há dias atrás. Então é por isso que Pedro enfatiza a pessoa de Jesus Cristo, em nome de Jesus, o Nazareno, isso especificando, de fato, Jesus era da cidade de Nazaré que nós crucificamos. Mas é provável que exista outro Jesus que também morou em Nazaré. Então Pedro continua dizendo, Jesus, o Nazareno, a quem vocês crucificaram. E eles se lembram, será que nós crucificamos algum outro Jesus que era morador da cidade de Nazaré? Talvez seja de fato o mesmo Cristo que nós crucificamos há dias atrás, que esses apóstolos estão falando. E de fato, Pedro continua, a quem vocês crucificaram e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em seu nome, é que este homem está curado na presença de todos vocês. A ressurreição de Cristo era a base da pregação apostólica. A pregação de Cristo era a base da mensagem a ser anunciada e também da cura a ser espalhada por todo o território de Jerusalém, de Israel e aos confins da terra. Portanto, nós devemos anunciar a ressurreição de Cristo, considerando as oposições que possivelmente enfrentaremos, mas também devemos anunciar a ressurreição de Cristo Jesus, dependendo completamente do Espírito Santo. O povo de Deus, diante das oposições, tem se calado. Como parte do povo de Deus, nós olhamos para um ambiente onde somos os únicos cristãos ali, talvez uma sala de uma universidade, como vimos o exemplo daquele jovem universitário no começo, e nos calamos diante disso. Possivelmente nós não conhecemos tanto das Escrituras e sentimos medo de falar qualquer versículo que saibamos de cor para não errarmos nenhuma parte desse versículo. Mas assim como os apóstolos, considerando as oposições que eles enfrentariam, eles também estavam em completa dependência do Espírito Santo e assim nós somos desafiados também a buscarmos ao Senhor para que sejamos revestidos do Espírito Santo e cheios de ousadia ao anunciarmos o Evangelho. Nós devemos anunciar a ressurreição de Cristo Jesus não somente considerando a oposição, não somente dependendo do Espírito Santo, mas também, em último lugar, afirmando que Cristo Jesus é o único Salvador. Os textos, versículos 11 e 12, enfatizam essa ideia. E este Jesus é a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, mas ele veio a ser pedra angular. Aqui Pedro fazia um ataque direto a esses líderes religiosos,
por eles serem aqueles que construíam a base da fé do povo de Jerusalém, eles deveriam, como construtores ou como pedreiros, como engenheiros dessa fé, escolher os materiais necessários para que o povo tivesse uma fé consolidada. Então Pedro diz: vocês que são os construtores, vocês que se consideram os principais para erguer a fé do povo de Jerusalém, vocês rejeitaram aquele que era o material principal. Vocês rejeitaram aquele que era a pedra angular para a construção desse grande edifício que vocês querem construir. Isso serviria como uma afronta direta a esses líderes religiosos. Pedro aqui, ele faz uma citação do Salmo 118 e o texto também que o próprio Cristo citou contra os fariseus e os sacerdotes, dizendo que a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular. Apesar deles se considerarem os grandes edificadores da fé do povo de Jerusalém, eles estavam vacilando em não considerar aquele que seria o fundamento, o principal material, a principal pedra para a construção dessa fé. O próprio Pedro, quando escreve a sua epístola, a primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 4, ele afirma: Jesus é a pedra viva rejeitada pelos homens, mas, para Deus, uma pedra eleita e preciosa. Aqui nós vemos que Jesus é, de fato, a pedra principal para a construção da fé do povo de Jerusalém. E assim, isso não muda nada nos dias de hoje, porque Cristo continua sendo a pedra principal para a construção da fé do povo de Araranguá e o povo do Brasil e todo o povo que crê em Cristo Jesus, por onde quer que esteja. Cristo Jesus é a pedra principal. Pedro estava agora ensinando aqueles que se consideravam os professores da religião de Jerusalém. Pedro estava exortando essas pessoas a considerarem Cristo Jesus como o fundamento principal. E a grande afirmação de Pedro, aquele que há dias atrás havia negado Cristo, aquele que há dias atrás, quando perguntavam se ele não era um dos seguidores de Cristo Jesus, havia dito: de fato eu não conheço esse homem, eu nem sei do que vocês estão falando. Pedro agora afirma no versículo 12 que não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Aquele que havia negado o próprio Cristo, agora afirma de todo o seu coração que é somente nele que nós recebemos a salvação e já não há nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que nós sejamos salvos. Esse nome que um dia foi anunciado a José por meio de um anjo, esse nome que um dia foi anunciado a Maria para que recebesse ali em seu ventre aquele que viria a ser o Salvador. Esse nome é o único nome pelo qual importa que nós sejamos salvos. Até mesmo aquela a quem algumas pessoas consideram a mais importante ou a padroeira do nosso país, até mesmo ela necessita do nome de Cristo Jesus. Porque não há salvação em nenhum outro e não existe nenhum outro nome pelo qual importa que nós sejamos salvos. Um grande pregador britânico, John Stott, ele diz que Pedro vê a cura física desse homem enfermo como uma ilustração da salvação que é oferecida a todos em Cristo Jesus. Para que houvesse salvação para esse povo, assim como foi anunciado a José, que receberia um filho e ele seria o salvador da humanidade, que tiraria o pecado do povo, era necessário, portanto, que houvesse a morte e o derramamento de sangue. Mas é com essa grande esperança que hoje nós podemos olhar para uma cruz como essa e não enxergá-la mais com Cristo Jesus ali. Porque nós cremos que, de fato, aquele que foi prometido há séculos atrás, aquele que foi prometido desde o começo da história da humanidade, a Adão e a Eva, é com essa esperança que nós podemos crer e descansar que, de fato, esse que venceria todas as coisas é Cristo Jesus, que derramou o seu sangue. E hoje nós podemos olhar para esta cruz, não mais com Cristo Jesus pendurado ali, porque ele ressuscitou ao terceiro dia. E essa é a nossa esperança na vida e na morte. Cristo Jesus é a nossa grande esperança. Portanto, devemos anunciar a ressurreição de Cristo Jesus, anunciando que é somente nele, e somente nele, que nós recebemos a salvação. Diante de uma sociedade em que vivemos com ídolos, onde colocamos outras coisas acima
do nosso Deus, onde colocamos outras coisas como prioridade na nossa rotina, nós somos desafiados hoje, por meio da vida dos apóstolos, a considerarmos Cristo Jesus como o nome mais importante, como aquele que tem a supremacia em todas as coisas. Assim, anuncia a ressurreição de Cristo Jesus. Considerando as oposições, anuncia a ressurreição de Cristo Jesus, dependendo do Espírito Santo, e anuncia a ressurreição de Cristo Jesus, afirmando que ele é o único Salvador. Assim como aquele jovem universitário que nós vimos no começo, possivelmente nós passamos por situações parecidas. Talvez nós nos sentimos fracos no meio de pessoas que nitidamente não concordam com aquilo que anunciamos. Possivelmente somos intimidados por aqueles que nos oprimem. Talvez nós também nem temos tanta esperança assim que, de fato, como Cristo prometeu, que o Espírito Santo falaria por nós em nosso lugar, talvez seja algo que nós pensemos que foi feito apenas no passado e o Espírito Santo já não se preocuparia tanto conosco. Mas nós devemos anunciar a ressurreição de Cristo com plena convicção. Assim como aquele jovem se levantou diante da sua turma na faculdade, nós também somos convocados a anunciarmos em Cristo Jesus a ressurreição, apesar do ambiente onde nós estamos, compreendendo que o Espírito Santo há de nos usar e há de operar no nosso coração, nos enchendo de ousadia e intrepidez. E também, assim, se crermos que, de fato, Cristo Jesus é o nosso único e suficiente Salvador. Talvez o caminho que devamos fazer agora seja o contrário. Você deve anunciar a ressurreição de Cristo, mas, de fato, você crê que Cristo é o único Salvador? De fato, você crê que o Espírito Santo é aquele que pode te encher de ousadia, para que assim, de fato, você possa anunciar essa ressurreição, apesar das oposições? O texto continua dizendo que, depois deles serem presos e serem considerados ali pessoas iletradas, apesar da humilhação que eles sofreram publicamente, pessoas continuaram crendo no Evangelho e na mensagem que aqueles apóstolos anunciavam. O Evangelho tem crescido e a sua mensagem tem sido espalhada ao longo dos séculos, e nós aprendemos isso com a igreja primitiva aqui em Atos. Esse jovem que eu citei no começo da nossa pregação, na ilustração, é um grande pregador conhecido, R.C. Sproul. Ele é muito famoso pelas pregações que ele prega, que ele anunciava, e apesar da sua juventude, ele ainda assim titubeou por alguns momentos ali da sua vida ao anunciar Cristo Jesus. E assim também nós nos colocamos com muita humildade, entendendo que o Senhor tem nos usado, apesar das nossas limitações, assim como o Senhor usou aquele jovem dentro da universidade, Ele pode nos usar onde nós estivermos. Portanto, o nosso grande desafio para hoje é que nós consideremos, de fato, anunciarmos a ressurreição em Cristo Jesus, por onde quer que nós formos. Assim também nós podemos participar de momentos como esse da Santa Ceia com muita alegria no nosso coração. Não pensando que é um velório porque Cristo morreu, mas com grande alegria desfrutamos disso porque cremos que Cristo Jesus ressuscitou dentre os mortos. Eu quero orar com você mais uma vez, abaixe sua cabeça. Talvez você tenha algo para falar ao Senhor nesse tempo, pedindo por ousadia, pedindo por misericórdia pelas vezes em que você se calou, pela oportunidade que você deixou passar por um tempo. Deus, nós clamamos a Ti por misericórdia, porque como povo do Senhor, como filhos do Senhor, nós temos nos calado diante das oportunidades que o Senhor nos tem dado de anunciarmos o Evangelho de Cristo Jesus, de anunciarmos o sacrifício de Cristo Jesus, de anunciarmos a ressurreição em Cristo Jesus. E que de fato, Senhor, o Senhor nos livre dessa negligência, não nos deixe sermos negligentes com essa missão que o Senhor nos colocou, mas que o Senhor nos encha do Teu Espírito Santo e que sejamos completamente dependentes do Teu Santo Espírito para anunciarmos a mensagem de Cristo Jesus por onde formos.
Mas que acima de todas as coisas, Pai, o Senhor confirme no nosso coração diariamente que, de fato, Cristo Jesus é a nossa pedra angular, o fundamento principal da nossa fé. Que creiamos que é somente nele, no Teu Filho amado, que nós temos a nossa fé edificada e fortalecida até o fim dos tempos. Para que assim, essa evidência da nossa fé que possa transbordar, apesar de nós, para que as pessoas ao nosso redor também sejam impactadas por esse grande amor, por essa maravilhosa graça que foi concedida a nós. E assim, Senhor, nós clamamos para que a nossa esperança esteja de fato na ressurreição de Cristo Jesus. Porque assim como Cristo um dia venceu a morte ressuscitando dentre os mortos, ele também prometeu que um dia estaremos com ele. Todos aqueles que já morreram um dia ressuscitarão, para que desfrutemos da alegria plena juntamente com o Senhor, e ali já não haverá mais a necessidade de anunciarmos a ressurreição. Ali, naquele dia, já não haverá mais a necessidade de anunciarmos a obra de Cristo Jesus, porque estaremos com os santos, face a face com o Cordeiro, dizendo a Ele a glória, desde agora e para sempre. Que o Senhor aplique isso aos nossos corações e não nos deixe descansar os nossos olhos, sem que tenhamos realizado a sua obra por onde quer que formos, onde quer que estejamos. Assim, nós oramos e agradecemos ao Senhor por esse tempo, clamando em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos.